O vereador José Luiz Nunes para fazer verificação de presença. Estão presentes os seguintes vereadores: vereador Walter Hayashi, vereador Lino Bispo, vereador Renato Santiago, vereador Zé Luiz, vereadora Amélia Naomi, vereador Fernando Petiti, vereador Juvenil Silvério, vereador Roberto Chagas, vereador Marcão da Academia, vereador Roberto do Eleven, vereador Marcelo Garcia, vereador Robertinho da Padaria, vereador Dr. José Cláudio e vereador Rogério da Cacém. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declara aberta a 62ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Informa a todos os presentes que nos termos regimentais, as votações das proposituras se dará de forma eletrônica, registrando aos vereadores que as abstenções a qualquer votação deverão ser avisadas antes do início da votação das proposituras, para ser registrada junto ao sistema Questão de ordem, vereador Lino Bispo. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais, pessoas que estão na galeria, eu quero, senhor presidente, pedir que seja retirado da pauta o processo 3056/2021, de minha autoria, que estabelece definições e normas para a vegetação de porte arbóreo no território do município. Quero aqui registrar que recebi algumas sugestões para que o projeto seja retirado e a gente tenha, para atingir o objetivo que nós queríamos, que é dar segurança para as pessoas que têm uma árvore desse porte. No caso, esse projeto nasceu de uma visita que eu fiz na casa de uma senhora que o pé de jaca dela está todo inteiro quase dentro da garagem dela. E aquela telha de brasilite super grossa, toda picotada, não é? Mas, em função de, inclusive quero dizer aos senhores que são defensor do meio ambiente, eu também sou defensor do meio ambiente, é uma pauta, vamos dizer assim, que interessa para nós, e a questão aqui foi um ponto que eu encontrei da gente poder fazer com que a prefeitura tome as medidas cabíveis para também dar segurança ao morador. Quero ressaltar que recebi a visita da Fernanda Fowler, da Comissão de Meio Ambiente, da UAB, da Ana Carolina, da UFC, o FCS, e o Domingos, da Associação do Vista Verde, do professor Wilson Cabral, que também solicitou, e outros também. Dizer que estou retirando de pauta e não peço que não seja incluso, porque nós vamos ter uma discussão um pouco mais ampla e buscar junto à prefeitura que possa a gente atender essa situação, que também é importante se destacar com relação ao município que tem esse problema. O vereador Walter vai falar, eu acho que o vereador Walter é um dos caras que propôs aí, né, o Código Arbóreo ser modificado, e algumas coisas dessa pode ser corrigida ali nesse processo. Obrigado, presidente. Então, estou pedindo aqui que seja adiado por 2 sessões. 2 sessões. Questão de ordem, vereador Walter Hayashi. Senhor presidente, na verdade eu ia também falar sobre esse assunto, né? O professor Wilson Cabral me ligou, né? Recebemos também um ofício da OAB, né? Para conversar com o vereador Lino Bispo, para que pudesse discutir melhor. E nós temos um projeto de arborização da nossa cidade lá no governo, né? Por ter vício de origem, não podemos apresentar aqui. Eu remeti à prefeitura já primeiro em 2008, se não me engano, depois em 2012, depois em 2014, depois em 2017,
E fomos aperfeiçoando esse código arbóreo ao longo desse tempo todo. E a prefeitura até hoje não mandou para cá. Nós temos, sim, na cidade, algumas árvores que são inadequadas para passeio público, né? Por exemplo, a paineira, a própria jaca, né? Como a espatódia, que está matando as nossas abelhas. Enfim, várias espécies que precisam ser não removidas, mas substituídas. Então, o vereador Lino Bispo, com a sua consciência, né, Lino? Com certeza a proposta é boa, mas ela precisa ser aprimorada em todos os sentidos. E aí a OAB, através da comissão lá de Meio Ambiente, poderá ajudar muito nesse quesito. Também o professor Wilson Cabral. Mas, senhor presidente, eu queria também solicitar o seguinte. Tem um processo na pauta de hoje, que é da vereadora Amélia Naomi. Estava todo mundo junto. Aqui, o número é o processo 14827-2024, o projeto de lei 364-2004, é sobre uma alteração na lei da Feira do Artesanato. O Roger acompanhou muito bem, essa lei é minha, né? E eu tenho uma proposta similar, então gostaria que a minha proposta fosse votada, que ela antecede a esse projeto da vereadora Amélia, e falo ainda mais, né? A lei do artesanato, ela precisa ser remodelada, né, Roger? Né? Sua mãe que foi presidente lá há muito tempo da lei do artesanato, então é isso que nós estamos pedindo. Por favor, obrigado. Senhor presidente, questão de ordem, por favor. Questão de ordem, vereador Roberto Chagas, por tempo de 1 minuto. Senhor presidente, boa tarde a todos. Eu venho mais uma vez nesse microfone, senhor presidente, pedir para o governo, pedir para a Secretaria de Saúde, observar com carinho e atender a nossa população de forma respeitosa. A gente tem alguns casos aqui que vêm se repetindo, referente à péssima qualidade das fraldas que chegam para as crianças com deficiência, para os idosos, né, acamados, mas assim, é de uma péssima qualidade e algo precisa ser feito para que isso se resolva e melhore. Outras situações que vêm ocorrendo é referente ao transporte adaptado. Provavelmente os vereadores devem ter recebido o vídeo da mãe explicando uma dessas situações. Apenas uma de tantas mães que já está com esse atendimento do transporte adaptado há 5, 6, 10 anos, não mudou nada em questão à saúde da criança, no sentido de melhora, e está sendo recusado o transporte. Alguma coisa está acontecendo e há de se observar com atenção e carinho. Questão de ordem, o vereador Dr. José Cláudio. Presidente, pegando aí a fala do vereador Chagas, eu fui procurado por algumas mães, principalmente mães com crianças de síndrome de Rett, que vieram fazer uma acusação no nosso gabinete hoje. Nós vamos estar dando andamento justamente sobre o transporte adaptado, que tem uma colega médica lá que não está renovando a carteirinha para o transporte adaptado. Isso é vergonhoso, né? Para uma cidade tão rica quanto São José dos Campos, 4 bi 300 de orçamento aí, e ficar economizando dinheiro com transporte adaptado com crianças com uma síndrome tão importante, com o autismo, a síndrome de Rett. Então, assim, a gente apela aí para a prefeitura, né, para o executivo, para que para com essa palhaçada e libera o transporte adaptado para as crianças. Isso é uma palhaçada, uma desumanidade, entendeu? Que acontece em nossa cidade. Isso daí tem que ser ouvido, as pessoas têm que saber, a população tem que saber que numa cidade rica que nem São José dos Campos, nega-se transporte para crianças com síndromes raras, como o autismo e a síndrome de Rett. Nem parece que a gente mora em São José dos Campos. Questão de ordem, o vereador Fernando Petit. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todas as pessoas presentes na Câmara. Também vim falar de transporte adaptado, né? Seguindo a fala do vereador Roberto Chagas, do vereador
também José Cláudio, doutor José Cláudio. É inacreditável, né? Lembrando aqui que no mesmo dia vários vereadores falaram, né? Quando de repente mais de 20 mães ficaram sem um transporte adaptado no dia, né? Pensa na correria que é dessas mães, todos aqui que acompanham a Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Autismo, sabem que o dia a dia é muito difícil. Aí, quando chega esse dia da viagem, ela precisa ligar para confirmar, já está marcado o vereador Renato Santiago. Mas aí, nesse dia que as mães ligaram, em torno de 24 mães ficaram sem um transporte adaptado. E essa novela só vai aumentando, né? Uma novela de terror. Não dá para explicar, não tem terror, não dá para denominar, né? A falta de sensibilidade dos responsáveis pelo transporte adaptado em São José dos Campos e pela administração. O último caso que chegou, acho que todos os vereadores devem ter visto, tem um vídeo circulando. Teve uma mãe que teve coragem de fazer um vídeo, porque também com diversas mães que a gente conversa, presidente, elas acabam não expressando isso em vídeo, né, com medo de represália, e aí essa mãe falou, é um filho, né, que é cadeirante, tem vários problemas de saúde, né, é paralisia cerebral, né, não consegue ficar perto das pessoas, né, fica assustado, e essa perita nova, essa doutora, ela simplesmente, no dia da perícia, ela maltratou a avó da criança. Aí a mãe falou, mas vai ser mais de um ônibus que eu tenho que tomar. O ônibus na qualidade que a gente conhece em São José dos Campos atualmente. E aí a doutora falou assim, pega mais de um ônibus, simplesmente, né? Quer dizer, não sente na pele. São casos e mais casos, né, do descaso que a administração pública tem com as crianças que precisam de transporte adaptado. E, assim, só para dar uma endossada, né? Muitos senhores que fazem hemodiálise também estão perdendo esse transporte. A gente precisa rever isso, né? Um contrato de 16 milhões de reais, 16 milhões de reais. Num levantamento feito pela vereadora Dulce Rita, nesse ano ainda, ela pegou o contrato e a prefeitura tinha gasto somente 4 milhões. Então, tem 12 ali a ver. Mas o que acontece? Né? É desumano o que acontece com essas mães, com essas crianças. Solicito ao nobre vereador José Luiz Nunes que faça a leitura das novas proposituras para a ciência dos vereadores. Proposituras novas a serem lidas. Término do prazo para apresentação de emendas, rito ordinário, 8 de novembro de 2004. Processo número 16. Término do prazo para apresentação de emendas, rito ordinário, 8 de novembro de 2024. Processo número 17080/2024. Projeto de decreto legislativo número 58/2024. Autoria, vereador Roberto do Eleven. Concede medalha Mérito Social à Associação Empreendedoras de Sucesso. O rito é ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 17081/2024, projeto de lei complementar número 25/2024, autoria, vereador Rafael Pascucci. Altera o artigo 180 da Lei Complementar número 56, de 24 de julho de 1992, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município, de suas fundações e autarquias, para aumentar o período de concessão obrigatória no intervalo para a amamentação. O rito é ordinário, Comissões de Justiça e Economia. Processo número 17118/2024, projeto de lei número 413/2024, autoria, vereador Fabião Zagueiro, dispõe sobre a isenção do pagamento de passagem do transporte público municipal para os pacientes em tratamento de câncer no município de São José dos Campos e da outras providências. O rito é ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Transportes. Processo número 17259/2024.
Projeto de lei número 415/2024. Autoria, vereador Milton Vieira Filho. Autoriza o Poder Executivo a construir uma unidade básica de saúde no bairro Vila das Flores, no município de São José dos Campos. O rito é ordinário, comissões de Justiça, Economia e Saúde. Processo número 17262/2024, projeto de lei número 416/2024. Autoria, vereador Marcão da Academia. Autoriza o Poder Executivo a determinar que os caminhões das empresas prestadoras de serviço responsáveis pela coleta de lixo seletivo e orgânico deverão conter grades de proteção traseira para transportar os trabalhadores e dar outras providências. O rito é ordinário, comissões de Justiça e Economia. Processo número 17264/2024, projeto de lei número 417/2024. Autoria, vereador Fabião Zagueiro. Dispõe sobre o programa municipal de navegação de paciente para pessoas portadoras de câncer no município de São José dos Campos e da outras providências. O rito é ordinário, comissões de Justiça, Economia e Saúde. São estes os novos processos, senhor presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador Lino Bispo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Questão de ordem, o vereador Lino Bispo. Senhor presidente, quero pedir a inclusão para a leitura do processo 17339/24, PLC 26/2024, que seja feita a leitura no dia de hoje, presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador Lino Bispo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Peço ao secretário, o vereador Zé Luiz Nunes, que faça a leitura do projeto novo para a ciência dos vereadores. O que é isso? Processo número 17339/2024, projeto de lei complementar número 26/2024. Autoria, vereadores Lino Bispo e Fernando Petit. Revoga o parágrafo 4º do artigo 1º-B da Lei Complementar número 317, de 28 de novembro de 2006, que autoriza o Executivo Municipal a conceder, pelo prazo de 12 anos, o serviço de transporte coletivo do município e da outras providências. Rito ordinário, comissões de Justiça, Economia e Transportes. Em votação, a tramitação da emenda número 2, de autoria do vereador Tomás Henrique, ao processo número 8091/2023,
Projeto de lei número 255/2023, autoria do vereador Tomás Henrique. É só a emenda. É só tramitar. Aberta a votação. Vereador Roberto Chagas. É uma tramitação de emenda, vereador. Só a tramitação da emenda. Encerrada a votação. 21 votos favoráveis, senhor Com presidente. 21 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Questão de ordem, a vereadora Amélia Nones. Senhor presidente, eu queria aqui registrar a presença do movimento social, queria que a Câmara também filmasse ali. Está aqui o movimento de Olho nas Árvores, representado pelo Humberto Aparecido de Melo, chefe Dri Rebouças, Aneide Carvalho Braga, Ana Carolina Bichotti. Também está do movimento Bosque Betânia, a Ieda Costa, a Sueli Marques. Presente também a OAB, presidente da Comissão do Meio Ambiente, Fernanda, presente. E Fowler. Também Rovilson Marzola, que é independente, está aqui presente. Então, registrado, eles estão aqui, colocaram suas posições em relação a esse projeto da árvore, que nós estamos discutindo nessa casa. Como já disse o autor do projeto, foram já vários ambientalistas colocaram sua posição, mas é fundamental que a gente tenha aqui a retirada desse projeto, é a nossa posição. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da nova propositura para a ciência dos nobres vereadores. Senhor presidente, vou fazer uma retificação aqui numa inclusão que foi lida. Processo número 17339/2024, projeto de lei complementar número 26/2024, de autoria do vereador Lino Bispo e Fernando Petit. Revoga o parágrafo 4º do artigo 1B da Lei Complementar número 307, de 28 de novembro de 2006. Emenda número 2, de autoria do vereador Tomás Henrique, ao processo número 8091/2023. Projeto de lei número 255/2023. Autoria, vereador Tomás Henrique. Corrige redação do projeto de lei número 255/2023. O rito é ordinário, Comissões de Justiça e Economia. Com a palavra, o vereador Marcão da Academia. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadora, público presente, público que nos assiste através da TV Câmara, aos funcionários da casa. Senhor presidente, solicito a supressão da leitura de todos os processos da pauta por serem de conhecimento de todos os vereadores e solicito o adiamento por uma sessão dos seguintes processos. Processo 9533/2023, processo 11544/2023, processo 10088/2024, processo 12494/2024, processo 14827/2024 e processo 15419/2024. Obrigado, senhor presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador Marcão da Academia. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade.
Informa aos senhores vereadores que, estando adiados os processos número 9533/2023 e o processo 1155/2023, a pauta da sessão do dia de hoje está sobrestada nos termos do artigo 78, parágrafo 4º da Lei Orgânica do Município. Declaro, portanto, encerrado o processo de votação. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Presidente, também queria aí cumprimentar todos os movimentos defensores das árvores que estão aqui hoje. Falar que o projeto acho que vai ser retirado e que nós continuamos, apesar de uns 8 anos, continuamos aí esperando do Executivo o projeto que era para disciplinar o manejo adequado das árvores, que era inclusive do Walter Hayashi, que até agora não aconteceu. Semana passada disse que o Executivo estava enviando aqui novamente, isso aqui já é conversa, mais uma lorota do Papai Noel. E também queria falar que sou frontalmente contra a retirada de qualquer árvore, porque esse município já teve o tempo de fazer análise de todas as árvores, saber quais estão com risco, que não estão, fazer as compensações antes das retiradas para ter essa compensação ambiental, e que nada foi feito, que estou vendo os horrores aí. O que está funcionando mesmo é a motosserra celeremente. Vejo lá, por exemplo, na subprefeitura de Eugênio de Melo, que retiraram um monte de árvore, depois põe um vazão desse tamanho com uma espécie. É a compensação ambiental mais tacanha, mais despreparada e mais burra que eu já vi. Então, eu acho que realmente nós temos que estar atentos, temos que criticar e temos até que debochar, porque você arranca 10 árvores e planta uma no vaso, Conclua, no meio da praça. E também só queria falar alguma coisa aqui a respeito do que está acontecendo numa escola aqui de São José, que a mãe resolveu por bem que não queria se expor, que a escola municipal lá do Galo Branco não teve nenhuma aula de inglês. E que depois, viu, Walter, deram as notas para o menino da 5ª série. Deram nota para a criança da 5ª série em inglês, sendo que não tinha tido nenhuma nota. Só que deram nota muito boa. Aí ficou todo mundo feliz e ninguém quis se expor. Eu estou convencendo a mãe para ir para o Ministério Público, porque isso é um crime contra a educação, contra a educação, contra o abuso do menor que está sofrendo esse tipo de coisa, sendo incitado a não estudar, estão favorecendo ao não estudar. Você não precisa nem aparecer mais, porque não vai ter professor mesmo. É aula de inglês, viu, Amélia? Retificando, o número do processo adiado é o processo 11544. Questão de ordem, o vereador Rogério Lacacém. Senhor presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Zilda Rabelo de Moura, a mãe do nosso querido Natanael, lá da APPD, Associação de Portadores de Pessoas com Deficiência, que fica localizada lá no Campo dos Alemães. Deixo aqui registrado um minuto de silêncio e as minhas condolências a todas as famílias. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, o vereador Fernando Petit. Oi, presidente. Eu vim aqui dar o microfone falar sobre o transporte adaptado, mas não cumprimentei aqui o pessoal do Bosque Betânia. Seja sempre bem-vindo, né? O projeto de lei que foi retirado hoje, ainda bem, eu acho que precisa de mais estudos. Recebemos o e-mail, né, um documento da OAB, também recebemos o e-mail do professor Moraes, conhecido de todos aqui. O Cabral não tive acesso, mas com certeza eu sei que o professor Cabral, ele é contra esse projeto, a gente também seria contra. Então, pode sempre estar com a gente aqui, pode contar com o nosso apoio. Questão de ordem, o vereador Walter Hayashi. Senhor presidente, também saudar aqui a OAB, através da sua Comissão de Meio Ambiente. Vocês estão fazendo um trabalho sensacional aqui na cidade, porque esse governo que está aí, ele está acabando com as nossas árvores. Então, esse movimento, ele tem que fortificar e terá sempre o meu apoio. Não vou estar aqui mais na próxima legislatura, mas vocês poderão contar com o meu apoio.
Questão de ordem, vereador Zé Luiz Nunes. Presidente, tinha muito a falar hoje naquela tribuna, mas estou abrindo mão da minha fala hoje, tá bom? Então deixa eu... Passaremos agora ao grande expediente. O vereador inscrito para falar, vereador Walter Reich. Solicito o vereador Zé Luiz Nunes que tome conta da mesa desta casa. Com a palavra, o vereador no grande expediente, Walter Hayashi, pelo tempo de 25 minutos. Senhor presidente, mesa diretora dos trabalhos, senhoras vereadoras, senhores vereadores e esse público especial que está aqui hoje na nossa galeria. A minha presença no grande expediente aqui hoje é pelo fato de o prefeito ter feito uma prorrogação do contrato do transporte coletivo da nossa cidade sem a anuência da nossa casa, sem a anuência do Legislativo. Vereador Lino Bispo e o vereador Petit, pela Comissão de Planejamento Urbano e Transporte, já protocolou hoje, foi lido aqui, mas eu queria passar um vídeo aqui, relembrar o que nós vivenciamos há um tempo atrás, vereador Tomás. São José foi motivo de chacota no Bom Dia São Paulo da Rede Globo. Pode passar, Beto, por favor. E vamos falar de São José dos Campos. O que aconteceu lá? Então, publicou uma licitação para alugar 400 ônibus elétricos. Rodrigo, a gente teve acesso a esse documento, O valor é de quase 3 bilhões de reais por 15 anos. Essa licitação só valendo para os veículos, tá? Não inclui aí motorista. A abertura dos envelopes vai ser no dia 24 de novembro. E aí o que a gente vê, o que São José dos Campos faz é uma aposta que outras cidades também estão de olho, né? Aluguel é algo arriscado de veículos, mas que se der certo pode ser uma opção para outras cidades. Só que a gente enxerga alguns problemas, porque não tem locadoras desses veículos, as fabricantes estão se dedicando a vender esses ônibus, fora que o prazo de 15 anos que a gente vê aqui, quando a gente analisa, de aluguel, é a vida útil do ônibus, depois vai para o descarte, porque não tem revenda, diferentemente de um ônibus convencional, que vai para transporte rural, por exemplo. É uma aposta e a gente vai acompanhar aí. Nossa, eu estou fazendo um cálculo aqui, bom, sem profundidade, você está me trazendo isso agora, aqui eu tô recebendo essa informação, assim como todos que estão assistindo aqui. E aí, se você pegar 3 bilhões, 3 bi... Quer que eu faça essa conta pra você, A média do valor de um ônibus elétrico é de 2... Não cabe nem na calculadora, tem que virar ela de lado aqui, peraí. Fazer aqui mais 3 milhões, 3 bilhões, é isso? Aqui a gente... olha lá. Aí você divide por 400 ônibus. Isso. Nós estamos falando em 7 milhões e meio por ônibus nesse período. Quanto custa um ônibus, você comprar o ônibus? Vamos lá, tenho já a conta para você. Quanto custa o ônibus? A gente sabe que esse homem fica perguntando tudo, né, de sopetão, então a gente já tem que vir aqui preparado, né? Vou te fazer a conta. O ônibus não custa 7 milhões e meio. A média do valor de um ônibus elétrico, gente, 2 milhões e meio de reais. Vezes 400, vai dar 1 bilhão. Isso. Mas o contrato de São José dos Campos inclui uma manutenção por 15 anos, o que vai dobrar o custo de capital. Dobra o custo, então. Vai para 3. E ter ônibus. Porém, esse contrato não tem infraestrutura e energia. Então, na prática, fica o mesmo valor que comprar com as ressalvas, né? Gente. É uma forma de a prefeitura assumir esse custo, em vez das empresas. Me conta outra, vai. Me conta outra. Tem essas duas ressalvas. É uma forma da prefeitura assumir esse custo em vez das empresas. E outro ponto que chama atenção é que a prefeitura não vai ter o ônibus no fim da sua vida útil, né? Mas isso aí é de menos também. 15 anos e tal, isso aí é de menos. Agora... Tá aí, a conta foi feita. Me conta outra, né? A prefeitura vai lá, ela vai tirar do caixa essa grana, vai dar na mão lá do ônibus, para comprar o ônibus, sendo que de qualquer outra forma poderia ter um financiamento, poderia ter não sei o que lá. Isso.
Vamos acompanhar, 24 de novembro, a abertura dos envelopes com menor valor. Ai, minha gente. Diga lá, quem mais? Rodrigo. E vamos falar. Veja, senhoras e senhores vereadores, motivo de chacota em rede nacional. É brincadeira, né, Sr. José? Mas eu quero falar aqui, né, do projeto protocolado pela Comissão de Transportes, Lino Bispos e vereador Petit, que corrige um pouco essa mazela que está o nosso transporte público daqui de São José dos Campos. Foi prorrogado anteontem, na calada da noite, mais 2 anos para essas empresas, né, que hoje fazem o transporte de massa da nossa cidade. Na calada da noite, porque o contrato venceu dia 21, né, e as 3 empresas devem ter pressionado, vereadora Amélia, porque elas recebem simplesmente, neste ano de 2024, desde janeiro, elas recebem em torno de 7.602.000 reais, vereadora Dulcida. Todo mês essas 3 empresas recebem esse valor, que representa 1,5 milhão aproximadamente de passagens. O que será que tem por trás disso? Então, fazendo aqui um balanço, em 2020 a Prefeitura repassou 15 milhões, por causa da Covid, o movimento caiu, etc, etc. Em 2021, 48 milhões, já dou a parte para você, Amélia, 48 milhões e 100 mil reais. Em 22, 63 milhões e 700 mil reais. Já tinha acabado a Covid, hein? Deve ser por causa da dengue, né? Em 2023, 67 milhões e 19. E agora, em 2024, até o mês de outubro, 68 milhões e 420 mil reais, 9 meses. Isso representa em torno de 7 milhões e caquerada aí por mês. 7 milhões e 602 mil reais, vereadora Juliana. Esse é o dinheiro que a Prefeitura repassa para essas empresas de ônibus. Com esses ônibus que circulam pela cidade. E aí agora renova por mais 2 anos, na calada da noite, né? E por isso, bem oportuno, a Comissão de Transportes protocolar esse projeto hoje, que não tem mais, que aliás é inconstitucional, né? Essa prorrogação do contrato sem a anuência da Câmara. A parte para a vereadora Amélia Naomi. Vereador Walter Hayashi, é um absurdo o que aconteceu nessa semana. Eu tenho ouvido das trabalhadoras domésticas, relatei aqui para a vereadora Dulce Rita, a situação caótica que elas estão vivendo no transporte. E é inadmissível que você tenha o adiamento por mais 2 anos sem nenhuma melhoria. Eu estou falando das trabalhadoras que pegam ônibus daqui, que vem até a rodoviária velha, e da rodoviária velha vai até até a Urbanova, para depois ir até o Alphaville, vereador, elas ficam esperando 10, 15 minutos na chuva, porque o ponto de ônibus é pequeno. É um absurdo que as trabalhadoras, para entrar às 7 horas, têm que acordar 4h30 da manhã. Muitas, para entrar às 8, né, que moram lá no campus de São José, acordam 5 horas e fazem 4 baldeação. Então, é uma vergonha esse transporte coletivo de São José dos Campos. É um absurdo esse adiamento por 2 anos. Essa licitação que eles apresentam, com esses ônibus, com esses valores, é para nenhuma empresa vir e o prefeito ficar adiando e dando subsídio. Essa é a grande pegada. Isso me faz lembrar a empresa de ônibus São Bento, que dominava o monopólio do transporte público aqui em São José, então não tinha licitação. E quem fez a licitação foi o Eduardo Cury, prefeito na época, acabando com esse monopólio da São Bento, e naturalmente que o Emanuel teve que preparar todo esse terreno, por isso que o Emanuel não fez, mas o Cury acabou com esse monopólio e agora parece que está voltando com essas 3 empresas. Já são mais de 4 anos que está aí só renovando o contrato.
A parte do vereador Tomás, já te passo uma parte do... Obrigado, vereador Walter. É interessante você relembrar toda essa trajetória que a nossa cidade teve na questão do transporte público, porque o senhor, como vereador, né, que São José dos Campos e Joseense escolheram por várias legislaturas para contribuir com a cidade, acompanhou essa transformação, essa quebra do monopólio, e agora parece que a gente volta ao passado, né? Infelizmente, novamente, as empresas de ônibus, elas estão conseguindo se manter sem a contrapartida da melhora no serviço público. Eu só acho também interessante, né, a vereadora que também participou da parte, o PT faz uma crítica ao transporte público, mas vamos lembrar aqui que o PT, com o voto da vereadora, também aprovou 60 milhões de endividamento do município para a compra de 12 ônibus elétricos, que não resolve nada, porque o que nós estamos discutindo são 400 ônibus, que foi a promessa já da reeleição do ex-prefeito Felício, e esses ônibus não chegaram, esse edital não foi feito. E a suspeita que a gente tem, Walter, a suspeita que a população nos fala, quando a gente encontra essas pessoas na rua, será que a prefeitura ela quer mesmo fazer um novo edital, ou ela quer continuar subsidiando e dando quase 300 milhões para as empresas de ônibus? Porque não é possível a incapacidade de formular por 5 vezes um edital que possa ser competitivo para as empresas de ônibus Brasil afora que querem participar do certame. Então, essa é a nossa suspeita, essa é a nossa preocupação, e por isso também cumprimento vereador Lino, vereador Petiti, pela emenda muito importante para corrigir o dispositivo que aparentemente permitiu ao prefeito essa prorrogação sem passar pela Câmara. Tem que ser discutido pelos vereadores que representam as pessoas que foram votados para debater, discutir e aprovar cada mudança, cada alteração proposta pelo Poder Executivo. A Câmara não vai se omitir a esse assunto, parabéns aos vereadores, e eu também estarei alerta, vigilante, não só para a gente suspender essa prorrogação, que do meu ponto de vista é ilegal, nós vamos discutir isso na Justiça, mas também encaminhar ao Ministério Público todas as ilegalidades que têm ocorrido a respeito do transporte, entre elas a assinatura de uma CEI aqui nessa casa, com número mínimo, para ser aberta essa CEI, para investigar o que está acontecendo no transporte público, e a presidência desta casa está sentado neste pedido, travando com outras 3 CEIs, não investiga o PT, que as outras 3 CEIs deveria fazer, não é aberta, blinda o PT e blinda o prefeito do PSD também. A gente não consegue investigar o que está acontecendo de fato no transporte público, a população precisa saber o que está acontecendo. Obrigado, vereador Tomás. Só lembrando o seguinte, até hoje a prefeitura já repassou para as 3 empresas 262 milhões e 410 mil reais, até hoje, hein? Até o mês de outubro. Olha só a farra que está com o nosso dinheiro. E não paga o Instituto do Servidor. Hoje a Prefeitura deve mais de 500 milhões para o Instituto. Se continuar esse governo, naturalmente vai virar 1 bilhão. E aí tem que devolver aquele 1 bilhão e 200, vereador Lino Bispo, né? Que usou indevidamente do rendimento da poupança do Instituto. A parte, vereador Lino Bispo. Obrigado, vereador Walter. A nossa comissão, na manhã de hoje, quero aqui até parabenizar o vereador Petiti, presente na comissão, o vereador Marcão como relator, nós comentamos um pouco sobre o problema que a nossa cidade está enfrentando. Vereador, a prefeitura já fez uma prorrogação para a empresa Expresso Maringá por cerca de 18 meses para ficar as 3 empresas vencendo no mesmo período. Depois, a prefeitura prorrogou por mais 1 ano para as 3 empresas, por mais 1 ano, de novo, em 23, para 3 empresas. E agora o prefeito, não contente ainda em, vamos dizer assim, dar esse presente para as empresas, ele pede uma prorrogação por mais 2 anos. Imagina só se o prefeito continua nessa fantasia que ele está. O projeto de licitação é fantasioso. Inclusive, Vossa Excelência sabe que quando ele protocolou primeiro, as 3 empresas que estavam aí fez de conta que não tinha licitação na cidade.
Ninguém entrou. Será que as empresas não sabiam, essas empresas não estavam sabendo de toda uma construção que o governo estava fazendo? Então, essa suspeita veio para dentro da nossa comissão hoje, na qual a gente, então, protocolou esse processo para tirar do prefeito essa prerrogativa dele cometer loucura. Imagina se esse cara ganha a prefeitura, tá? Inviabiliza essa concorrência que ele está pleiteando. Daí ele fala, não, agora eu não quero ônibus, eu quero carro voador. Opa! Né? Eu quero carro voador. Lança então a licitação, carro voador. Ninguém vem. Daqui a pouco o prefeito está pedindo novamente prorrogação nessa casa. Então eu quero aqui cumprimentar os vereadores que aprovaram a leitura do processo e eu tenho certeza que essa Câmara vai dar uma resposta para o prefeito. Ele tem que ter competência. A última licitação foi Eduardo Cury que fez, e esse governo está aí há 8 anos e 4 anos sem fazer uma concorrência. Isso é lamentável. A nossa cidade não merece isso. A parte, vereador Zé Cláudio. Você falou muito bem, Lino, mas é pena que essa casa não vai dar resposta nenhuma, porque o discurso é diferente da prática. Nós moramos numa cidade, Walter, que nós temos problema agora com o transporte, foi assinada essa prorrogação para nessas lata velha continuar andando por mais 2 anos. Nós temos problemas de dívida de 572 milhões com o Instituto. Temos problema de obras atrasadas, a Jaguari, que é um mico falar que está com 80% concluída, não tem 30%. Dívidas nas obras paradas. E eu vejo o seguinte, quem foi fazer um comentário na rede social e se posicionar contra? O candidato Wilson Cabral. O outro candidato que ficou na frente do Wilson Cabral e o partido dele não fala nada, fica quieto, nem apoia. Então concorda com essa atual gestão. Então essa atual gestão está bom para o partido do Wagner Balheiro. O que eles fizeram com o servidor está certo? O que eles fizeram com o transporte está certo? Ou será que a mágoa e a dor do cotovelo do Eduardo Cury é tão grande para certas pessoas? Eu acho que a gente tem que se posicionar. Se a gente não concorda com o atual governo, que fala uma coisa na televisão, que vai fazer licitação e assina o transporte no outro dia, não honra a palavra, a gente tem que ir contra, que nem fez o professor Wilson Cabral, não ficar sentado e se debruçando em cima dos acordos que iam por vir para 2025. Então, essa cidade precisa ser revista pela população inteira, que tem o tempo de acordar e de rever as coisas que estão acontecendo. Se vai, fala que vai fazer uma coisa e não faz. Passa 12 horas, assina. Eu espero que o Ministério Público faça alguma coisa. Pelo menos na justiça a gente tem que acreditar. Porque discurso aqui nesse microfone é fácil. Depois volta para comprar 12 ônibus por 60 milhões, que não custariam 5 milhões. Obrigado. O MP, vereador Zé Cláudio, ele tem que entrar em ação. Sabe por quê? A lei em vigência, que foi aprovado em 2022, aliás, o senhor deu parecer favorável à nossa emenda, muito obrigado. O vereador Júnior da farmácia também deu parecer favorável à nossa emenda, mas ela não prosperou, infelizmente, que era exatamente tirar essa condição de ad eterno o prefeito ir renovando. Então, eu queria deixar muito claro o seguinte, esse projeto que foi aprovado em 2022, ele é inconstitucional. Por quê? O projeto foi aprovado e virou lei depois de renovado. O prefeito já tinha renovado. Então, ele renovou, né, e cometeu uma improbidade administrativa, uma pedalada, porque foi aprovado retroativamente. Todo mundo lembra disso. Então, o Ministério Público ele tem que entrar em ação agora. Por quê? Esse vídeo que nós passamos, né, que foi motivo de chacota nacional, né, ele só foi barrado, né? Aliás, o prefeito falou que os vereadores que barraram a licitação, né, por isso que não fez os vereadores apenas informou o Tribunal de Contas, né, da pedalada que ele estava dando, porque a Urbana não tinha capacidade financeira
para arcar com os aluguéis dos ônibus. 3 bilhões é muita grana. A parte para a vereadora Dulce Rita. Obrigada, Walter. Eu queria só lembrar ainda, quando ele veio aqui mandou o projeto de lei, projeto PL, que é a Lei 15/2022, nós fizemos a emenda Dulce Rita, Zé Cláudio, Petit, Walter, Juliana e Amélia. Sim. Nós fomos, que era para chegar no limite máximo de 1 ano de prorrogação. Sim. E é irrevogável. Infelizmente, perdemos aqui na votação, mas nem chegou aí para votação essa emenda. Ela foi contra o parecer da Justiça, com o senhor Juvenil, que foi o relator, Patrick Scuti, e quem votou favorável da nossa emenda foi o Zé Cláudio. Depois, na Comissão de Economia, votaram contrário, o Roberto Eleve e Marcão. E o Júnior da farmácia votou favorável. Então, essa coisa aqui, essa conivência dentro dessa casa também, é de uma crueldade com a população que só Deus sabe. Eu não sei se eu conseguiria pôr agora, Beto, uma imagem, se você me permitir, lógico, Walter, uma imagem que chegou a respeito hoje de um ônibus de superlotação. Claro. Então, está aqui nós, no ar-condicionado, discutindo o ônibus. Mas vamos ver a população que está acordando 4 horas da manhã para chegar às 8, que é isso. Olha aqui, ó. Isso foi de hoje. Urbanova. Ônibus quebrado na Urbanova. Ônibus quebrado, logicamente, está sem ar-condicionado, porque você vê os vidros abertos. Mas eu acho que não tem preocupação nenhuma com esse governo em cuidar de gente, em tratar gente como cuidado, com todo o respeito que merece. Porque eu acho que está subalterna, está servindo de interesses escusos da própria empresa. Porque nós já tivemos um passado, como você já mencionou, estamos repetindo o mesmo erro do passado, nós estamos repetindo com o mesmo tipo de serviço, que é transporte. Nós já tivemos isso, a população já foi penalizada. Parece que em 30 anos, esse governo não aprendeu nada com o que já tinha acontecido anteriormente. Que tiveram que ter pulso, tiveram que ter coragem, o Cury teve que ter pulso, teve que ter coragem, teve que fazer a licitação com todas as forças econômicas e dos setores de transporte, pressionando ele conseguiu botar a casa em ordem. E passado esse tempo, está tudo aí de novo. Eu lastimo muito, porque eu acho que nós tínhamos que estar pensando mais no ser humano. Porque eles não estão transportando gado, não, eles estão transportando gente. Que rendimento de uma mulher que vai trabalhar lá na Alphaville, tendo que sair lá do Galo Branco ou do Campo São José, às 4 horas da manhã para chegar às 8 lá. Então, isso daí, essa roda está prejudicando todo mundo. E não olha quem não vê. Porque eu acho que os interesses econômicos são muito, muito maiores do que os valores humanos. É isso que a gente tem que mostrar para a população, como estão se tratando as pessoas dentro de São José. Estão se tratando desumanamente. Eu espero que todos os pastores, que todos os padres, que todos os agentes religiosos percebam o jeito que a população de São José está sendo tratada, que não pode continuar desse jeito, que não adianta fazer amém aqui dentro, amém na igreja e dar a mão para o diabo. Muito obrigado, vereadora Dulce Rita. A revolta da senhora é compreensível. Esperamos que a população também entenda isso. A população tem que entender isso. Esse governo não cuida de gente. Ele quer fazer asfalto, quer fazer obra, sem ter dinheiro. Não paga o instituto para fazer obra, e a obra atrasa, e fica esse transtorno na nossa cidade. A parte, vereador Petit.
Obrigado, vereador Walter Hayashi. Rapidamente, que está acabando, né? Lembrando, fizemos o projeto juntamente com o vereador Lino Bispo, pela Comissão de Planejamento. E o que nos preocupa muito, né? Quando se tem essa anuência do prefeito, qualquer que seja o prefeito, ele acaba não se esforçando para acertar no edital, né? É o que está aparecendo. A gente vê vários editais que não deram certo. Agora, né? O vereador Marcão da Academia, que faz parte também da comissão, falou que já lançou um edital, a gente não encontrou, né, junto com o advogado que estava nos acompanhando na comissão, não encontramos esse edital, né, no site da prefeitura, mas a gente espera que essa casa pense bem e a gente tire essa anuência do prefeito para que todos participem desse processo, né, de licitação, coloque os vereadores também comentando, para ver se realmente a gente tem alguma ideia para que a gente possa ter uma licitação que dê certo, né? A gente viu ali, em nível nacional, sendo indagado, né, 400 ônibus, o aluguel de 400 ônibus, que não deu certo em lugar nenhum. A gente espera que possa ter um edital que dê certo, possa ser renovada essa frota verdadeiramente, né, que a gente já viu vídeos de ônibus quebrados, não é possível ser ônibus novos, né? E aí eu encerro minha fala, lembrando de uma fala que já foi de outros vereadores hoje aqui, esses ônibus com essa qualidade que a perita, colocada pela administração pública, está colocando as crianças autistas e com deficiência para andar nesses ônibus. É triste essa realidade de São José dos Campos. Obrigado, vereador Petit. Para encerrar, senhor presidente, o projeto protocolado trata-se da supressão do artigo 4º, do parágrafo 4º do artigo 1b da Lei Complementar 307, de 28 de 11 de 2006, quando o CURI quebrou o monopólio da São Bento. Então, fica muito claro aqui que o prefeito que está aí, ele não quer fazer licitação que dê certo, porque o que deu certo, lembra? Foi da Itapemirim, que tinha um passado, ou que tem um passado e um presente tenebroso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Walter Hayashi. Passaremos agora a 1 minuto de silêncio pelo passamento de Zilda Rabelo de Moura, a pedido do vereador Rogério Dacacém. Nada mais a tratar, está encerrada a presente sessão.